Fala galera, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre o lugar onde tudo começou. Sabe aquela sensação de quando você abre um jogo de estratégia, tipo Civilization, e o mapa tá todo escuro, só com uma pequena luz no centro? Essa luz, na história da humanidade, foi a Mesopotâmia. Muita gente lembra da escola como aquela matéria dos rios e nomes difíceis, mas a real é que a Mesopotâmia foi o cenário mais caótico, inovador e violento da antiguidade. Imagina um lugar onde em um século você é um agricultor tranquilo e no outro seu vizinho inventou uma máquina de guerra e decidiu que agora ele é o dono do mundo. Hoje a gente vai mergulhar no Crescente Fértil. Vamos entender como o ser humano deixou de ser um caçador que vivia correndo atrás de bicho para virar um cidadão que paga impostos, reclama do governo e escreve listas de compras. Vamos entender a Mesopotâmia de um jeito que você nunca ouviu. O nome já diz tudo, Mesopotâmia, do grego mesos, meio, e pótamos, rio, terra entre rios, o Tigre e o Eufrates. Mas não pense neles como riozinhos calmos onde a galera ia pescar no domingo. Eles eram traiçoeiros. O degelo nas montanhas da Turquia fazia esses rios transbordarem de forma violenta. Uma hora sua plantação estava linda, na outra tinha virado um pântano de lama. Foi essa dificuldade que forçou a humanidade a ser inteligente. Eles criaram a irrigação. Pensa na complexidade. Cavar quilômetros de canais à mão, criar comportas, gerenciar quem podia usar a água. Isso exigia organização, e onde tem organização, tem que ter um líder. Foi assim que surgiram os primeiros reis. O rio deu o alimento, mas também deu a necessidade de um governo. Aqui a história fica parecida com Game of Thrones. Não era um povo só, era uma rotatividade de impérios querendo a joia da coroa. Os sumérios foram os primeiros. Se você gosta de tecnologia, deve tudo a eles. Eles inventaram a roda, o arado de metal e a cerveja. Sim, a cerveja mais antiga do mundo é suméria. Eles viviam em cidades como Ur e Uruk, que tinham pirâmides de degraus chamadas zigurates. Para eles, os deuses moravam no topo dessas torres. Os acádios, liderados por Sargão I, ele foi o primeiro cara a dizer: por que ser dono de uma cidade se eu posso ser dono de todas? Ele criou o primeiro império da história. Os babilônios, aqui o bicho pega. A Babilônia era a Nova York da época. O rei Hammurabi unificou tudo e criou o famoso Código de Hammurabi. E olha, as leis eram pesadas. Se um arquiteto construísse uma casa e ela caísse matando o dono, o arquiteto era executado. Era a lei do olho por olho. Justo, talvez. Eficiente, com certeza. Os assírios, esses eram os vilões da época, especialistas em terror psicológico e armas de ferro. Mas, curiosamente, o rei assírio Assurbanipal era um viciado em livros. Ele montou a maior biblioteca da antiguidade em Nínive, com milhares de tábuas de argila sobre medicina, astronomia e magia. Mercado e economia. O nascimento do capitalismo. Como era a vida de um mesopotâmico médio? Ele provavelmente era um camponês ou um comerciante. O mercado era o que movia o mundo. Eles não tinham moedas de ouro bonitinhas. Eles usavam o esgambo e o padrão cevada. O salário de um trabalhador era pago em litros de cerveja e grãos, mas para grandes negócios usavam barras de prata. Eles criaram o sistema de empréstimos e juros. Sim, os juros do seu cartão de crédito têm um tataravô na Mesopotâmia. Como a região não tinha madeira boa nem metais, eles criaram rotas comerciais que iam até o Afeganistão e a Índia. Era uma globalização primitiva. E como você garante que o cara vai te pagar daqui a 6 meses? Você faz um contrato de argila. E é aqui que entra a maior invenção de todas. A escrita cuneiforme, o Wi-Fi da Idade do Bronze. A escrita não surgiu para escrever poemas de amor, surgiu para contabilidade. O governo precisava saber quem pagou o imposto e quem estava devendo. Eles usavam uma cunha para marcar a argila. No começo eram desenhos, pictogramas, depois viraram símbolos complexos. O que é fascinante é que, graças a essa argila cozida, a gente consegue ler hoje as cartas que eles mandavam há 4.000 anos. Tem uma carta de um filho reclamando para a mãe que as roupas que ela mandou eram curtas demais e que ele estava passando vergonha na escola de escribas. Tem reclamação de comerciante vendendo cobre ruim.
A escrita deu voz para pessoas que morreram há milênios. Eles registraram a epopeia de Gilgamesh, que fala de um dilúvio muito antes da Bíblia ser escrita. Isso mostra como a cultura deles influenciou tudo o que veio depois. Conclusão: o legado no seu relógio. Para fechar, olha que bizarro. Você usa a Mesopotâmia todo santo dia. Sabe por que o minuto tem 60 segundos? Porque a hora tem 60 minutos? Porque o círculo tem 360 graus? Porque os sumérios usavam a base 60 na matemática deles. Eles eram obcecados pelos números e pelas estrelas. A Mesopotâmia nos ensinou que para viver em sociedade precisamos de leis, de mercado, de registros e de engenharia. Eles transformaram um deserto perigoso no berço da civilização. E aí, você sobreviveria na Babilônia de Hammurabi ou seria expulso na primeira semana? Se curtiu esse papo, se inscreve aí, deixa seu comentário sobre qual desses povos você achou mais interessante e compartilha com aquele amigo que acha que a história é só coisa do passado. Valeu e até o próximo mergulho na história!